Continuando, senhores, com o tema de princípios da ação, anotem agora, por gentileza, item 8.3 no caderno de vocês, 8.3, princípios específicos da ação penal privada. Princípios específicos da ação penal privada. E o primeiro princípio específico da ação penal privada, anotem por gentileza, letra A, princípio da conveniência barra oportunidade. Princípio da conveniência barra oportunidade. Olha, lá na ação penal pública, eu disse a vocês que vigora o princípio da obrigatoriedade. O que significa isso? Verificado prova na materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público ele é obrigado a propor a ação penal. O Ministério Público não tem discricionariedade. Ele não faz se ele quiser ou faz se ele assim o entende como sendo conveniente. Não, ele faz porque a lei assim o determina de forma peremptória, já que o Estado, através do Ministério Público, deve buscar a persecução criminal. Só que, em se tratando de crimes cuja ação penal é privada, diferentemente da regra da obrigatoriedade, vigora a oportunidade, vigora a conveniência. Isso significa o que, senhores? Aqui, na ação penal privada, a vítima possui a discricionariedade, se ela irá propor a ação penal ou não. É ela que intuitivamente vai entender se para ela é bom, se para ela é conveniente, se para ela compensa, ou seja, não interessa aqui o íntimo da vítima em se fazer ou não, mas ela faz se ela quiser. O Estado não obriga a vítima a propor a ação penal nos casos de ação penal privada, pois existe ali uma discricionariedade atribuída à vítima, e ela proporá a ação penal privada ou não, se ela assim entender, tá? Não existe, portanto, a obrigatoriedade da propositura da ação penal privada, sendo que a vítima ou seu representante legal proporá ou não a ação penal, se assim entender como sendo conveniente. Perfeito. Certamente, vocês já foram vítima de crime contra a honra. Se você tem sogra, meu filho, pode ter certeza que você já foi vítima de crime contra a honra. Aquela sua sogra falou que é a jararaca da minha nora, que é a véia, que não faz nada, aquilo sangra maldade pelos seus dentes, aquela é uma piranha, aquela minha nora, ô mulherzinha intragável, aquela é uma jararaca e assim sucessivamente. O que nós temos aqui? Uma injúria. Injúria nada mais é do que um crime contra a honra, que em regra é de ação penal privada. O Estado não vai te obrigar a propor ação. É você que vai entender, não, vou propor porque eu não gosto dessa mulher mesmo, já está me perturbando demais, vou propor a queixa-crime. Ou então, não vou mexer com isso não, minha sogra, foi um momento de discussão ali, não quero eventualmente protocolar essa ação que vai gerar mais problema e assim sucessivamente. Vou casar com o filho dela mesmo, já estou noivo e assim sucessivamente. É você que sabe se você vai propor ou se você não vai propor a ação penal, pois aqui vigora a conveniência e oportunidade. Tecnicamente, senhores, como é que isso ocorre no âmbito prático? Ou seja, como é que, de fato, a ação penal não é proposta? Quais são as opções que existem para a não propositura de uma ação penal? Ora, isso vai ocorrer através de uma decadência, ora isso vai ocorrer através de uma renúncia. A lei prevê que, em regra, você tem o prazo de 6 meses a conhecer da contagem da autoria do autor da infração criminal para propor essa ação penal, essa queixa-crime. Se você não fizer isso nesse lapso temporal de 6 meses, haverá a decadência. E uma vez existindo a decadência, vai haver a extinção de punibilidade.
Então, a primeira hipótese em si em que ocorre essa não propositura por conveniência e oportunidade é o próprio decurso do tempo. O próprio decurso do tempo faz com que você perca a oportunidade de oferecer uma queixa-crime ou até mesmo uma representação, mas isso lá na ação penal pública, nós estamos falando aqui de ação penal privada, de propor eventual ação criminal, se não exercida dentro do lapso temporal de 6 meses. Então, a primeira opção que surge no ordenamento jurídico para esse não exercício é a própria perda desse direito em virtude da decadência. Existe também, nós vamos ver mais à frente, todas essas hipóteses de extinção de punibilidade, a denominada renúncia. Essa renúncia ela pode ser expressa ou essa renúncia pode ser tácita. Imagine que essa mesma sogra que te xingou hoje, você convida amanhã para ser madrinha do seu casamento. Ela vai lá te dar aqueles presentes e fica tudo bem entre vocês. Quando você aceita e fica tudo bem ali entre vocês, você está renunciando tacitamente o direito de propor uma queixa-crime contra a mesma. Então aí a gente já entra numa outra opção aplicável à ação penal privada, que é a renúncia ao direito à queixa-crime. Trata-se também de típico caso aonde aplicar-se-á a técnica da conveniência e da oportunidade na ação penal privada. Ora, ela é extinta pela sua não propositura pelo decurso do tempo, ora é extinta a punibilidade pela própria renúncia por parte do ofendido, tá? Vamos anotar essas considerações pertinentes ao primeiro princípio específico da ação penal privada. Então, vocês já anotaram aí no caderno de vocês, 8.3, princípios específicos da ação penal privada. Letra A, princípio da conveniência / oportunidade. Escrevam à frente, fazendo favor. A vítima ou seu representante legal, a vítima ou seu representante legal é que tem a conveniência de propor ou não a queixa-crime, de propor ou não a queixa-crime, ao seu critério, não podendo o Estado obrigar a vítima a assim o fazer. Não podendo o Estado obrigar a vítima a assim o fazer. Ponto parágrafo. Surgem como opções a não propositura da ação, surge como opções a não propositura da ação o instituto da decadência e da renúncia. O instituto da decadência e da renúncia, que serão oportunamente estudados. O instituto da decadência e da renúncia, que serão oportunamente estudados. Beleza? Segundo princípio específico da ação penal privada, letra B, princípio da disponibilidade. Princípio da indisponibilidade, desculpa. Princípio da disponibilidade. Ora, lá na ação penal pública, eu falei com você o seguinte, ó. Uma vez iniciada a ação, o Ministério Público não pode desistir dela. Uma vez protocolado o recurso, o Ministério Público não pode desistir do recurso. Na ação penal privada é completamente ao contrário. A vítima não é obrigada a propor, ou seja, princípio da conveniência e oportunidade, e mesmo que ela tenha proposta a queixa-crime, ela pode, a qualquer momento, desistir dessa ação penal em curso. E se ela pode, a qualquer momento, desistir dessa ação penal em curso, significa dizer que a ação penal privada vigora a disponibilidade.
tá? Essa disponibilidade, portanto, significa a possibilidade concedida à vítima de desistir de uma ação penal já iniciada. Na prática, essa desistência ela ocorre através de 3 institutos. Vamos estudá-los cada um mais à frente também, tá? Mas na prática, saiba, eu desisto dessa ação, eu desisto de prosseguir nessa ação através de 3 institutos. Ora, é feito através do perdão do ofendido, vítima senta com o ofendido, a vítima, entre eles ali, eles estabelecem um acordo, um perdoando ao outro, e esse perdão é aceito, tá? E isso vai fazer com que se extinga a punibilidade desta ação penal. Existem também várias hipóteses que dão ensejo ao que nós chamamos de perempção. A perempção é uma das causas de extinção de punibilidade, na verdade por uma desídia do querelante, por uma desídia do autor da ação penal. E, sem se tratando dessa desídia, vai gerar a extinção dessa ação penal. Lado outro, em se tratando de crime contra a honra de competência do juízo singular, o artigo 522 do Código de Processo Penal, ele estabelece que a conciliação entre as partes gerará a extinção de punibilidade. Isso nada mais é do que uma desistência dessa ação penal já em curso, tá? Saibam, portanto, que, ora, essa desistência se dá por meio de uma perempção, ora por meio de um perdão, ou até mesmo uma conciliação, em se tratando de crime contra a honra de competência do juízo singular. Aqui também é tranquilo o raciocínio, a ideia que a gente extrai do princípio da disponibilidade. Não se preocupem, senhores, em saber o que é essas causas de extinção, quando que ocorrem, porque lá na frente nós vamos trabalhar cada uma delas de per si, tá? Assim, eu só estou dando uma ideia para vocês de como que funciona a disponibilidade no que tange a esta queixa-crime. Então anotem no caderno de vocês, letra B, princípio da disponibilidade. Letra B, princípio da disponibilidade. Aí escrevam à frente. Se aplica após a realização do direito de queixa. Se aplica após a realização do direito de queixa. E se dá com a possibilidade concedida ao querelante, e se dá com a possibilidade concedida ao querelante de desistir da ação penal já iniciada. De desistir da ação penal já iniciada. Sendo que na prática, tal desistência ocorre. Sendo que na prática, tal desistência ocorre pelo perdão do ofendido, pela perempção, é P mudo, perempção, artigo 60 do CPP, mas lá na frente a gente vai estudar eles. Perempção e pela conciliação, nos casos de crime contra a honra, de competência do juízo singular. E nos casos de conciliação, nos crimes contra a honra, de competência do juízo singular, artigo 522 do CPP. Tranquilo? Por fim, senhores, letra C, último princípio específico da ação penal privada, princípio da indivisibilidade. Princípio da indivisibilidade. De onde que a gente extrai esse princípio da indivisibilidade? Artigo 48 do CPP. Vou até pegar aqui para eu ler com vocês, ó. Artigo 48 do CPP. De acordo com o respectivo artigo,
a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. O artigo 48 é o marco teórico, é a base teórica do que nós denominamos de princípio da indivisibilidade, que se aplica na ação penal privada. O que isso significa? Imagine lá a sua sogra. A sua sogra está te chamando de jararaca, de filha de uma égua, de safada, de piriguete, e a sua cunhada não se contenta e começa a te xingar também. Você poderia, diante desse contexto fático, propor a queixa-crime em face só da cunhada? Você poderia propor a queixa-crime em face só da sogra? É isso que se busca responder quando se está a dizer princípio da indisponibilidade, indivisibilidade. Porque a indivisibilidade do artigo 48, ela falou que a queixa contra um obriga-se contra todos. Isso significa que, em se tratando de ação penal privada, a vítima ou ela propõe a ação em face de todos, ou ela não propõe em face de ninguém. A vítima, apesar... É até curioso isso, né? A vítima tem a discricionariedade se ela irá ou não propor a ação. Se já proposta, ela até pode desistir dessa ação, mas ela não pode propor ação em face de um, de dois, de três dos autores. Ela tem que propor ação em face de todos os autores da atividade criminosa. Isso ganha até relevo no dia a dia, senhores, principalmente em virtude da internet, né? Porque geralmente o que a gente vê no dia a dia? Tá lá um post de alguém, principalmente praticando crime contra a honra, aí vem lá aqueles comentários do Instagram lá, sempre queria falar isso também, aquela filha de uma égua, concordo com tudo que você disse, e assim sucessivamente. Você, que até então nem tinha nada a ver com aquilo, a partir do momento em que você vai replicando aquelas condutas e vai aumentando aquele grau de acusações contra determinada pessoa, vocês também estará concorrendo para aquela prática criminosa. Isso significa que se a vítima propor ação, ela não vai propor só contra aquele que primeiro fez a imputação, não. Tem que propor contra ele e contra todos os demais que também concorreram para aquela imputação daquele respectivo crime contra a honra. Isso é indivisibilidade que se aplica na ação penal, tá? A vítima, portanto, não pode escolher. Ou ela propõe contra todos, ou ela não propõe contra ninguém. Como é que o código força a vítima assim o fazer? Saiba o seguinte, uma das hipóteses de extinção de punibilidade, a gente vai mais à frente, já falei com vocês, é a renúncia, tá? O código entende que se eu renunciar ao direito de queixa em face de uma pessoa, isso se estende em face de todas. Razão pela qual, se eu renunciar à minha sogra, ao direito de queixa da minha sogra, eu renunciei não só em relação à sogra, mas em relação à minha cunhada também. Porque a renúncia é feita em relação ao fato criminoso, e não contra quem faz aquele fato criminoso. Saiba, portanto, que esse direito, essa indivisibilidade, quando você não coloca no polo passivo todos os autores dessa ação penal, pode ser entendido naquele caso em concreto que houve uma renúncia tácita. Houve uma renúncia tácita em desfavor daquele que não está no polo passivo e, uma vez não estando no polo passivo, essa renúncia se estende inclusive contra você. Contra aquele que você propôs a ação criminal. Então, senhores, tomem cuidado com isso, porque a renúncia é feita em face de um, se estende em face de todos. Aí o examinador, na prova, chega com você e fala o seguinte, tá, tem lá o inquérito policial apurou que 3 pessoas cometeram uma injúria em face de determinado sujeito. Esse sujeito, em vez dele propor ação em face das 3 pessoas, ele propõe em face de uma ou em face de 2. Ou seja, tira uma pessoa ou tira 2 pessoas. Não propõe em face de todos. O artigo 48 falou que a ação penal em face de um obriga-se contra todos. E disse também que deverá velar por essa indivisibilidade
o Ministério Público. Então é dever do Ministério Público assegurar a indivisibilidade da ação penal. Mas como é que o Ministério Público vai assim agir? Como é que o Ministério Público vai fazer prevalecer a indivisibilidade de uma eventual ação penal privada? Aí você poderia responder, fácil, professor. Se o Ministério Público está verificando que são 3 os autores e ela só propôs a ação penal em face de 1, ele adita, inclui as outras 2 pessoas no polo passivo e a ação tem seu tramitar normalmente. Lê do engano, senhores. Entendam que nós estamos diante de uma ação penal privada. Se nós estamos diante de uma ação penal privada, o Ministério Público não pode editar para incluir estes outros sujeitos, porque a legitimidade ativa aqui é apenas então somente da vítima ou de seu representante legal, carecendo o Ministério Público de legitimidade para aditar essa queixa-crime, fazendo incluir estas outras pessoas que não foram incluídas na queixa-crime. O que ocorre no caso em concreto é que o Ministério Público deve verificar o quê? Primeiro, essa omissão, essa desídia em não incluir todos os autores do fato criminoso foi uma omissão involuntária? Ou seja, a vítima não sabia que tinha todos aqueles autores e o Ministério Público percebeu isso? Se a omissão foi involuntária, ou seja, a vítima não sabia que tinha os 3 autores, só foi percebido depois por parte do Ministério Público, entende a doutrina que o Ministério Público não pode editar, isso é óbvio, porque ele carece de legitimidade. Nesta hipótese, deve o Ministério Público cutucar a vítima nos seguintes termos: pedir ao juiz para que intime a vítima para incluir esses outros autores nessa ação penal sob pena de renúncia. Se ele não fizer, no prazo elencado pelo juízo, incluindo essas outras pessoas que descobriu-se ali que também praticaram infração criminal, haverá a extinção de punibilidade pela renúncia por parte do autor. E se há renúncia em relação ao que você não incluiu, a renúncia se estende a todos. E se estende a todos, vai ser extinta a punibilidade em relação àquele sujeito contra o qual você propôs a ação penal. Então, só para ficar mais claro, João, o Tício e o Mévio injuriaram determinada pessoa. A vítima propôs a ação só em face do João, mas ela fez isso porque ela não sabia que o Tício e o Mévio tinha também concorrido para aquela prática delituosa. Perfeito. O Ministério Público percebeu isso. E aí o que ele fez? Verificou que era uma omissão involuntária e pediu ao juiz para intimar o querelante para aditar a denúncia para incluir o Tício e o Mévio. Se o querelante incluir, beleza, acabou o problema, a ação continua o seu tramitar normal. Mas se a vítima assim não o fizer, saiba, ocorreu uma renúncia tácita em relação aos demais sujeitos. E se houve uma renúncia em relação a Tício e em relação a Mévio, essa renúncia se estende também para o João, porque a renúncia em face de um se estende a todos. Então a ação penal também vai ser extinta, porque essa queixa-crime oferecida ocorreu a renúncia por parte do autor. Tá? Agora, imagine que essa omissão é voluntária. A vítima sabia que os 3 praticaram infração criminal. A vítima sabia que foi o João, que foi o Tício e que foi o Mévio. E mesmo assim ela propôs a ação só em face do João. Nesta hipótese, senhores, como deve o Ministério Público velar pela indivisibilidade da ação penal privada, entende-se que ele deve requerer a extinção da punibilidade em virtude da renúncia tácita. Porque aqui houve, de fato, a renúncia por parte da vítima. Ela sabia que tinha os 3 que praticaram a infração criminal. E se ela sabia que tinha os 3, ela tem que propor ação em face dos 3. A partir do momento em que ela não propôs em face dos 3, ela renunciou ao direito de queixa em face do qual ela não colocou no polo passivo da ação. E isso faz com que essa renúncia se estenda
para aquele no qual ela propôs a ação, devendo a ação ser extinta em virtude da renúncia, que é uma causa extintiva da impunibilidade aplicada na ação penal privada. Tá? Então, o que é indivisibilidade? Indivisibilidade significa que a vítima, ao propor a ação, tem que propor em face de todos, sobre pena de renúncia. E a renúncia feita em relação a um se estende a todos os autores do fato criminoso. Se a vítima propôs a ação em face de um e esqueceu de outros, o que a gente deve verificar? Se essa omissão é voluntária ou se essa omissão é involuntária. Se for uma omissão involuntária, a vítima deve o quê? Ser intimada para incluir no polo passivo os demais autores sob pena de renúncia. Agora, se for uma omissão voluntária, a vítima sabia e fez isso querendo, tendo consciência do que estava fazendo, acabou. Perdão em face dos outros, que ela não incluiu, e esse perdão em face dos outros se estende contra quem ela propôs a ação, devendo, portanto, a ação penal ser extinta. Beleza? Vamos anotar isso no caderno de vocês. Letra C, princípio da indivisibilidade. Princípio da indivisibilidade. Escrevam à frente. Nos termos do artigo 48 do CPP, nos termos do artigo 48 do CPP, na ação penal privada, o processo de um obriga o processo contra todos os coautores e partícipes da atividade criminosa. O processo de um obriga o processo contra todos os autores ou partícipes da prática criminosa, devendo o Ministério Público velar pela indivisibilidade. Devendo o Ministério Público velar pela indivisibilidade. Ponto parágrafo. Caso a vítima não proponha a ação em face de todos os autores do crime, deve ser verificado se a omissão foi voluntária ou involuntária. Deve-se verificar se a omissão foi voluntária ou involuntária. Pois, se involuntária, deve o querelante ser intimado para aditar a queixa-crime para fazer incluir os demais autores da atividade criminosa, sob pena de renúncia em face de todos. Ponto. Já se a omissão foi voluntária, haverá renúncia, devendo a ação ser extinta, já que se trata de hipótese de extinção de punibilidade.
de extinção de punibilidade. Tá bom, senhores? Então, olha, na ação penal privada, os 3 princípios específicos quais são? O primeiro deles, a vítima é obrigada a propor a ação penal? Não. Aqui vigora o princípio da conveniência e oportunidade. Se a vítima propôs, ela é obrigada a ir até no final do processo? Não. Ela pode desistir do processo, porque aqui vigora o quê? O princípio da disponibilidade. Mas, se ela propor a ação, ela tem que propor a ação em face de todos, porque aqui vigora o princípio da indivisibilidade. Com isso, a gente encerra os princípios aplicáveis às ações penais. Já falo com vocês, senhores. Geralmente nas provas, principalmente nas provas múltipla escolha, o que eles fazem com vocês é inverter um princípio em face do outro. Eu vou até mandar para vocês exercícios depois, vocês vão perceber isso claramente, tá? Eles falam o seguinte, eles pegam determinados princípios da ação penal privada e falam que é da ação penal pública. E a recíproca é verdadeira. Eles pegam alguns princípios da ação penal pública e falam que é da ação penal privada. Ou então, às vezes ele não pega nem o nome do princípio, não. Ele pega o conteúdo do princípio e diz que é da ação penal pública. Ou pega o conteúdo do princípio de uma ação penal pública e diz que se aplica na ação penal privada, tá? Então tomem cuidado com isso, porque é um tema relativamente simples, tá? Não demanda muita complexidade e é algo que costuma se errar por bobeira, já que basta vocês verificarem o que é um, qual que se aplica em um, qual que se implica na outra, e não deixar com que intuam que um pode pertencer ao mesmo. E é isso que a gente viu no tópico 8. Nós estudamos os princípios comuns a todos, estudamos os princípios só da ação penal pública e estudamos os princípios só da ação penal privada. Já na próxima aula, a gente adentra no tema, deixa eu ver aqui de acordo com o que eu vi aqui, a gente vai começar a falar sobre representação do ofendido, continuando na matéria de ação penal, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus.